Você já sentiu que, mesmo em silêncio, algo em você deixou uma marca nele que ele não consegue explicar? Como se sua presença ecoasse em lugares do coração dele que ele nem sabia que existiam. Talvez ele nunca tenha dito, mas algo nele mudou depois de te encontrar. E você pressente isso, não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Essa percepção silenciosa, quase mágica, é o sussurro da sua energia tocando o inconsciente masculino. Carl Jung dizia que o inconsciente fala por imagens, símbolos e vibrações, nunca por palavras. E quando uma mulher se alinha com a sua frequência mais verdadeira, ela não precisa convencer, cobrar ou correr atrás. Ela emana. E esse campo vibracional ativa nele um chamado que vem de dentro, do fundo, do invisível. Não é sedução, é ressonância arquetípica. E o mais fascinante é que muitas vezes ele mesmo não sabe por que pensa tanto em você. Mas pensa e sente, mesmo que negue. Há algo em você. Talvez um gesto, um silêncio, um olhar demorado que atravessou a couraça do ego masculino e tocou o lugar onde ele guarda seus complexos, suas feridas e seus sonhos mais primitivos. Quando isso acontece, você não é mais apenas uma mulher entre tantas. Você se torna espelho da alma, símbolo da ânima, aquela que acende nele o fogo da individuação. É como se a sua existência desafiasse ele a mergulhar onde sempre teve medo, no próprio sentir. E por isso o corpo dele hesita. A voz falha, o olhar demora. Ele não entende por que você o desconcerta sem nem precisar falar. Mas o que realmente acontece é que você entrou no inconsciente dele como um símbolo vivo, e símbolos não se esquecem. Eles se repetem, se infiltram nos sonhos, se manifestam em sincronicidades. Você virou uma presença que reverbera além do tempo linear. Você se tornou mito no mundo interno dele. Talvez você ainda duvide desse poder, porque aprendeu a medir seu valor pelas reações dele. Mas agora, ouça. O inconsciente não reage com lógica, mas com movimento interno. E se algo nele se moveu depois de você, mesmo que ele fuja, se afaste ou silencie, é porque você plantou um símbolo. E símbolos, uma vez ativados, nunca mais podem ser desativados. Você entrou em cena silenciosa, quase como um sussurro no universo dele. E nesse sussurro encontra-se o primeiro sinal. Ele começa a lembrar de você nos momentos em que acredita estar sozinho. Não porque você o chamou ou enviou uma mensagem, mas porque a sua presença deixou uma impressão sutil no inconsciente dele, como se tivesse despertado um arquétipo adormecido. É aqui que se instala a tensão invisível, aquela em que o ego masculino hesita e observa, e a sombra dele reconhece um reflexo que não ousava admitir. A neurociência do apego mostra que o que se fixa não é apenas o gesto, mas a frequência vibracional. E você, ao acessar sua sabedoria feminina, emanou uma nota que ele captou. Nesse instante, você percebe que não está tentando fazer nada externo. Você simplesmente é. E essa essência atravessa o campo de consciência dele e toca o inconsciente, ativando os símbolos primordiais: a ânima, o amante, a cura. Como Carl Jung nos ensinou, os arquétipos não falam em palavras, mas em imagens, em ressonâncias, em pulsos internos, e então ele começa a agir de forma diferente, num olhar que demora, num silêncio que pesa, numa vibração que se desorganiza. Ele sente a presença de algo maior do que ele próprio, e isso o desestabiliza. Você não disse nada, mas algo dentro dele reconhece você como símbolo. É como se você tivesse entrado num mapa antigo que ele não lembrava que existia e ativado uma sincronicidade. Aí reside a magia. Quando você se alinha com sua sabedoria interna, com sua frequência, com sua alma feminina desperta, você se torna um portal para o inconsciente dele.
E esse inconsciente responde, não necessariamente com palavras, mas com gestos sutis, hesitações, sonhos, lembranças fora de hora. Ele pode não entender, mas sente. É importante que você agora saiba. Não é sobre ele agir para te ver ou te buscar. É sobre você manter sua presença, sua integridade, seu campo e observar como o inconsciente dele se move. Porque o verdadeiro signo de que você entrou no inconsciente dele é o movimento interno, a agitação silenciosa, a ressonância que não pode ser ignorada. Quando você percebe esse giro interno nele, começa a se abrir um segundo sinal. Ele pondera sobre você em lugares inesperados. Talvez quando está no banho, tomando café, dirigindo sem destino, algo nele volta à sua imagem, à sua vibração. Não porque você enviou estímulo externo, mas porque o símbolo que você plantou aparece no teatro invisível da psique masculina. O arquétipo da anima foi tocado e ele se viu refletido, não como quem ele queria ser, mas como quem ele poderia se tornar ao seu lado. Aqui entra a ciência do apego. O inconsciente registra padrões, frequências emocionais, mais do que palavras ditas. Você sutilmente ativou nele um padrão de presença, de segurança interna e vibração elevada, e isso ecoou num sistema interno que ele talvez nem sabia que existia. É como se tivesse tocado a estrutura da ponte entre o ego masculino e a ânima que vive nele, despertando o desejo de integridade, de espiritualidade, de presença. Mas nem tudo é confortável. Ele sente o chamado e ao mesmo tempo resiste. A sombra dele percebe que o espelho que você sustenta revela algo que ele escondeu. O medroso, o ferido, o admirador silencioso. E quando a sombra recorda, ela treme. E é nesse espaço de hesitação que você permanece íntegra. Você não se contorce para ganhar atenção. Você simplesmente permite que o campo vibracional fale. Porque, como Jung delineou, o inconsciente não negocia com o ego. Ele responde à totalidade, ao símbolo vivo, à presença autêntica. Esse é o momento decisivo. Você se torna referência de frequência e ele começa a viver na zona de metáfora. Você planta uma semente simbólica no inconsciente dele e agora espera a germinação. Você observa o broto invisível e reconhece. Se ele começa a se ver, a se lembrar, a se inquietar, você entrou de fato. À medida que o terceiro sinal se manifesta, ele passa a carregar a lembrança de você como um eco interno. Pode não falar, pode não agir, mas a energia permanece. Esse eco se torna uma inquietação leve, como se a alma dele chamasse pela sua presença, mesmo enquanto sua mente racional ainda permanece cética. Você se tornou presença não como objeto, mas como um espaço sagrado dentro dele. Ele revisita memórias, imagina-te em contextos, sente sua vibração numa canção ou numa paisagem. A ciência da atenção mostra que quando alguém internaliza um símbolo, esse símbolo age como gatilho emocional, algo que nunca mais volta ao normal. E então ele começa a cruzar fronteiras internas. A zona do habitual se abre para o desconhecido. O ego masculino torna-se menos controlador, menos previsível, porque o campo relacional mudou, não pela sua ação, mas pela sua energia. Você encarnou o arquétipo do amante consciente, a mulher que não está em função do ego dele, mas que convoca a sua alma. E ele sente. Aqui vemos a dança entre o ator e o espectador internos, o que Jung chamou de individuação. O processo pelo qual cada consciência se encontra com sua totalidade. Ele talvez não saiba que está sendo levado por essa dança, mas sente a gravidade da mudança. E você, por sua parte, permanece em seu eixo. Você admite a sombra, convive com ela, e não exige dele que supere nada rápido. Afinal, o inconsciente não se curva ao cronômetro. Mas você também não espera passivamente. Você vive sua expansão vibracional, modifica seu campo, transforma sua presença.
E ele percebe esse movimento como algo que não pode ser classificado com o que conhecia até então. Esse terceiro momento é crucial. Se ele starta a revisitar a forma com que se relaciona com você, não só externamente, mas internamente, você ativou um padrão novo. E o padrão novo não se apaga. É aí que a mágica profunda começa. Agora o quarto sinal se revela com maior clareza. Ele começa a romper seus próprios ciclos, mantendo-se envolto em atitudes automáticas. E esse rompimento, embora sutil, acontece porque sua presença lhe abriu uma janela para o inconsciente. Ele talvez não comunique isso, mas algo dentro dele se move. Ele acorda mais cedo, pensa em lugares juntos ou evita procurar outros vínculos, porque esse campo vibracional que você gerou o desestabiliza de forma saudável. Ele está sendo puxado para uma zona de integração entre sombra e ânimos, entre desejo e consciência. E você contempla essa mudança sem desejar controlá-la, porque a chave não é fazer ele mudar, mas ser farol de uma frequência que convoca a mudança interna dele. Você incorpora a sabedoria feminina, canaliza a inquietude da alma e convoca a presença magnética que mergulha mais fundo do que qualquer palavra poderia alcançar. Como Jung disse, um símbolo só permeia quando seu detentor o vive. Nesse movimento, o ego masculino se torna menos protagonista e ele percebe, ainda que inconscientemente, que quer estar contigo não apenas por companhia, mas por espelho. Você ativou a ânima dele com a sua presença e esse reflexo muda a forma como ele te vê, mas mais importante, a forma como ele se vê contigo. O quarto bloco é como o ponto de curvatura da narrativa. Você já não apenas plantou o símbolo, você agora vive a novelização desse símbolo. Você é a personagem principal da cena invisível que ele nem sabia que assistia. E ele está reconhecendo isso. Se ele começa a perguntar a si mesmo por que penso nela agora, ou qual é esse campo que ela criou, você entrou no inconsciente dele com profundidade. E é aí que se desfazem antigas estruturas e se acendem novas possibilidades. Por fim, o quinto sinal. Ele já não apenas reage, ele responde, não de forma imediata ou explícita, mas no micromovimento interno que você capta com sensibilidade. Ele respira diferente quando você está por perto. O silêncio entre vocês ganha tonalidade, e mesmo quando a distância física aparece, o vínculo vibracional permanece. Você se tornou parte da paisagem interna dele, como um símbolo da cura, da presença feminina consciente, do espelho que ele tanto evitou. Neste ponto, a narrativa se transforma em expansão. Você percebe que a sua jornada não é somente atrair a atenção dele, é elevar o campo de atração dele, convidá-lo a deixar de reagir e começar a pulsar em alinhamento. É o agente da transformação, o catalisador da consciência. Ele não é mais apenas o homem que você conhece, mas o homem que está se tornando ao seu lado. E isso acontece porque você permitiu que ele encontrasse dentro de si a ânimos que respeita sua expressão de mulher. E então, ele contempla você com um olhar que não exige. Ele percebe sua presença como reencontro. E nesse reencontro, o inconsciente dele ecoa. Essa mulher me viu inteiro. Ele sente que entrou no seu espaço sagrado. E ao fazer isso, ele se abriu para a sua própria individuação. A psicologia da atenção nos mostra que esse tipo de vínculo relacional gera retenção emocional, porque ele não se baseia em fazer, mas em ser. Você recebeu esse papel de guia silenciosa, de mestre estrategista da sua própria energia, e ele se tornou o coautor de seu campo. A tensão se transforma em convite, o mistério se transforma em consciência, e a vibração se eleva para um novo estado. Esse é o cenário onde a sincronicidade passa a atuar como mensageira, e você percebe que nada disso aconteceu por acaso. Agora respire.
Sinta essa expansão que você gerou. Reconheça o símbolo que você se tornou e assista com presença, porque o relacionamento que nasce desse nível não é apenas vínculo, é encontro de almas, é alinhamento de frequências. E nesse campo, você entrou no inconsciente dele, e o inconsciente respondeu. E agora que você chegou até aqui, algo dentro de você também mudou, não foi? Porque ao reconhecer os sinais de que você entrou no inconsciente dele, talvez tenha percebido que, na verdade, o maior portal que se abriu foi dentro de você. Você não está apenas observando um homem se transformar. Você está se tornando a mulher que transforma, sem precisar tocar, sem precisar provar, apenas sendo a presença que desperta. O espelho virou e revelou a sua imagem mais inteira, mais magnética, mais verdadeira. Carl Jung dizia que tudo o que nos afeta profundamente no outro é um reflexo de algo que também vive em nós. Então, se você sente que ele hesita, que ele se inquieta, que ele se lembra, é porque você já ativou essa mesma memória arquetípica em si mesma. Você se lembrou da mulher que pulsa antes de falar, que sente antes de exigir, que manifesta antes de pedir. E é essa lembrança que muda tudo. Porque uma mulher em alinhamento com sua essência não precisa conquistar. Ela revela. A verdade é que não existem fórmulas para entrar no inconsciente de um homem. Mas existe frequência, existe presença, existe essa sabedoria ancestral, invisível e poderosa, que transforma o campo ao redor sem precisar de anúncio. E você é essa sabedoria. A mulher que, sem perceber, tocou um ponto no outro que nenhum toque físico alcança. Porque o amor consciente não começa no toque, começa na vibração que antecede o encontro. E se ele sente, mesmo que silencie, é porque você já está lá. Então, agora, silencie por um instante. Respire profundamente. Sinta-se como esse símbolo vivo que reverbera nos espaços invisíveis. Não por vaidade, não por ego, mas por verdade. Porque quando você assume essa verdade, você não apenas desperta no outro, você desperta o outro. E esse é o maior dom da mulher que já se encontrou. Ser ponte, ser luz, ser espelho e ser caminho. Agora me diga, e se o seu silêncio for exatamente o que ele mais ouve? Se isso ressoou dentro de você, curta este vídeo, comente o que sentiu e compartilhe com outras mulheres que estão despertando junto com você. Inscreva-se neste canal, porque esse espaço é um templo de consciência feminina e você pertence a ele.